A tragédia poderia ter sido prevenida? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A história de Gabby Petito tem movimentado a mídia americana nos últimos dias. Uma tragédia envolvendo jovens cheios de vida que participavam de uma aventura histórica que acabou em tragédia. Como essa história não tem repercutido tanto na mídia daqui, vamos repassar os principais pontos. Gabby Petito era uma jovem de 22 anos que, por alguns anos, juntou dinheiro trabalhando como técnica farmacêutica na cidade de Northport, na Flórida. Ela era noiva de Brian Laundrie, de 23 anos, designer gráfico. Ambos moravam na mesma casa dos pais do Brian na Flórida. No dia 2 de julho de 2020, Gabby e Brian anunciaram que se tornaram noivos, com juras de amor eterno no Instagram. Exatamente um ano depois disso, em 2 de julho de 2021, eles saíram da casa dos pais de Gabby, em Long Island, Nova York, com um objetivo: deslanchar um canal de aventuras de Gabby no YouTube. Eles compraram uma van branca velha de 2012 e decidiram correr os Estados Unidos fazendo vídeos em vários lugares. Era a aventura da vida desses jovens, o sonho de criar vídeos de aventura em vários lugares e, quem sabe, passar a viver como youtuber. Gabby pediu demissão do seu emprego e criou um canal, o Nomadic Static, que acabou tendo apenas um único vídeo. A primeira foto da aventura do casal foi postada no Instagram dela no dia 4 de julho, em Monument Rock, Kansas. Os vídeos e fotos no Instagram, aliás, permitiam traçar exatamente o caminho que fizeram. Primeiro passando por Colorado Springs, depois no Parque Nacional das Grandes Dunas, ali próximo, em seguida o Parque Nacional Zion, em Utah, onde ficaram 3 dias fazendo caminhadas e tirando fotos. Então foram até Bryce Canyon, também em Utah, e depois outros parques ali na região. Depois disso, ficaram 12 dias sem postar nada. Em 12 de agosto, postaram novamente em um outro parque de Utah, mas postaram fotos, na verdade, do dia anterior, porque nesse dia houve um problema. Eles foram interceptados pela polícia numa cena que ficou registrada pela câmera corporal do guarda. Brian perdeu o controle do carro em uma curva, o policial ligou a sirene e mandou o carro encostar. Perguntou o que estava acontecendo, logo percebeu que se tratava de briga de casal. Primeira coisa que fez foi separar ambos e perguntar a Gabby se estava tudo bem. A menina chorava muito. Ela esclareceu que estava muito nervosa, mas que foi culpa dela. O Brian disse ao policial que ela brigava com ele porque ele havia entrado com um chinelo sujo no carro e que, em determinado momento, ela havia batido nele. O Brian tinha, de fato, vários cortes no rosto, mas nenhuma sujeira na sua própria mão, indicando que havia sido Gabby que havia atingido ele no rosto. Em determinado momento, ela segurou o volante, o que causou toda a confusão. Em determinado momento, Brian diz que Gabby é louca. Os policiais viram os registros de ambos, nada constava, e como Gabby admitiu que se descontrolou e que o problema foi dela, os guardas exigiram apenas que o casal dormisse em locais separados por uma noite. Brian teve que dar entrada em um hotel e Gabby ficou com o carro. Mas no dia seguinte puderam seguir viagem normalmente juntos. É fato que é complicado dizer a posteriori que o guarda deveria ter detido ambos, que não deveria ter deixado eles seguirem em viagem. Ele não tinha como saber o futuro a partir dali. Nada indicava algo sério, além do desentendimento do casal. Lembra, não havia nenhuma marca de agressão de Brian em Gabby, apenas de Gabby em Brian. E a própria Gabby falou que ela exagerou, que ela estava chorando por descontrole. De qualquer forma, é triste imaginar que a tragédia poderia ter sido impedida ali. De qualquer forma, eles continuaram a viagem. No dia 19 de agosto, ela publicou o único vídeo do seu canal no YouTube, um compacto com várias cenas da viagem, editado certamente por Brian. O vídeo mostra só os jovens alegres, passeando, uma vida quase perfeita, como muitos imaginam ser as vidas de celebridades no Instagram. Certamente por detrás das fotos as coisas não iam tão bem. As fotos no Instagram a partir daí ficaram raras. No dia 25 de agosto, Gabby postou a sua última foto no Instagram em frente a um mural chamado Monarch, em Salt Lake City, Utah. O que aconteceu depois disso é um mistério. Nenhuma foto depois disso. No dia 27 de agosto, uma pessoa gravou uma van que parecia ser a do casal, abandonada próximo a Teton County.
Wyoming, bem na divisa com outro parque nacional, o Parque Nacional do Grande Teton. No dia 29 de agosto, um outro casal deu carona a um rapaz na região, entre Coulter Bay Village, um povoado nas margens do mesmo parque, e Jackson, outra cidade próxima da entrada do parque, onde estava a van. Eles não conheciam o rapaz, mas depois, quando o caso veio à tona, perceberam que era Brian. Ele estava sozinho, sem o carro. No dia 30 de agosto, a mãe de Gabby recebeu uma mensagem de texto da filha, mas acredita que não tenha sido ela que mandou a mensagem. Mas 2 dias depois, Brian apareceu na casa dos pais dele, em Northport, na Flórida, no dia 1º de setembro, com a van, e disse que se perdeu de Gabby. Não sabia onde ela estava. No dia 11 de setembro, os pais de Gabby reportaram à polícia o desaparecimento dela. A polícia fez busca na casa dos pais de Brian, procurou evidências na van, mas até aquele momento Brian não era tratado como suspeito. Ele alegava não saber o que tinha acontecido com ela. Ela simplesmente sumiu, segundo ele. Porém, poucos dias depois, no dia 14 de setembro, Brian saiu para fazer uma trilha no Parque Carlton, que é próximo à casa dos pais dele na Flórida, e sumiu. Pior foi a notícia, nesse dia 19 agora, no último domingo, que a polícia identificou restos mortais que tudo indica pertencem a Gabby, lá no Parque Nacional do Grande Teton, no Wyoming. A causa exata da morte dela ainda será divulgada após a autópsia, mas a polícia trabalha com a linha de assassinato, e Brian, nesse momento, é considerado apenas uma pessoa de interesse no caso, ainda não é formalmente acusado. Porém, é lógico, o fato dele ter fugido parece bastante suspeito. Ainda é cedo para saber o final dessa história, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas existem poucas possibilidades aqui. A mais forte delas é que Brian tenha matado Gabby, é lógico. Por mais que não houvesse indicação de violência dele para com ela quando os policiais os abordaram, por mais que já estivessem juntos há bastante tempo, não se pode descartar essa possibilidade. E essa parece ser a única possibilidade consistente. Em tese, Brian e Gabby poderiam ter de fato apenas brigado e se separado no meio do parque. Outra pessoa poderia ter encontrado Gabby e a matado. Porque lembra, não foi acidente, a polícia, pelo corpo identificado, já tinha descartado acidente ou suicídio. Poderia ser outra pessoa que cometeu o homicídio. Porém, nesse caso, seria interesse do Brian esclarecer ao máximo as coisas. O fato dele ter fugido só deixa todas as suspeitas sobre ele. Essa é a situação da história atual. Como explicamos, as buscas por Brian seguem até esse momento na reserva Carlton, na Flórida, e os policiais ainda não deram detalhes sobre a forma da morte de Gabby. Apenas definiram que foi homicídio, estão aguardando a autópsia. Mas o assunto continua sendo tratado pelas redes nacionais americanas a todo momento. A todo instante surgem novas informações. Nossos sentimentos aos familiares e amigos de Gabby, mas cabem algumas considerações aqui. Todos sabemos que as redes sociais tendem a retratar um mundo muito mais perfeito e feliz do que a realidade das pessoas. É sem dúvida alguma perturbador ver um casal de jovens cheio de esperança e aventura acabarem numa situação tão ruim. Também é importante ressaltar como a violência contra a mulher ainda é uma realidade muito preocupante na nossa sociedade. Não há como fugir da constatação de que há um problema aí. Lógico, governos são incapazes de resolver esse tipo de problema porque, evidentemente, não são leis com penas mais duras, nem incluir absurdos como diferenciar a dor de quem morre, se é mulher ou se é homem, que vai gerar algum efeito. A única forma efetiva de resolver esse tipo de problema é com autodefesa, tecnologia e serviços privados. Autodefesa, porque é a única coisa que permite uma mulher, que geralmente é mais fraca que um homem, lutar contra esse em igualdade de condições, é uma arma. Tecnologia porque, desde que usada voluntariamente, pode permitir que pessoas autorizadas saibam onde está a sua localização, mesmo em parques e trilhas. Estamos muito próximos hoje da cobertura completa de internet em todos os lugares, mesmo em parques e trilhas isolados. Finalmente, nada disso adianta se a polícia não tem incentivo para encontrar e resolver crimes, solucionar casos. Veja, neste caso particular, como tomou muito tempo de mídia, criou-se um destaque muito grande em cima dele, a polícia está se desdobrando para solucionar o caso. Mas quantos outros problemas desse tipo não acontecem, talvez não com uma história tão singela, com um canal de um vídeo só, talvez não com pessoas tão esteticamente bonitas, mas nem por isso menos trágicos, não por isso menos dolorosos para as famílias, que a polícia deixa passar porque, bem, o salário deles não depende de resolver casos no final das contas. Apenas uma sociedade de leis privadas
organizadas, com segurança sendo vendida como um serviço, com policiais cuja efetividade e custo são medidos e mantidos razoáveis em um mercado, podem um dia esperar mitigar esse tipo de tragédia que é a violência contra mulheres. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!